Bianca Ferreira, ela é mestra e doutoranda em administração no programa de pós-graduação em administração, pelo PAD da UFPE. Ela é bacharela em administração pela UFPE Caruaru, Campus Agreste. Ela foi pesquisadora do grupo de pesquisa Consumering e atualmente é professora da Autarquia Educacional de Belo Jardim. Ok? Uhum, tudo certo. E só vou pedir para tu baixar um pouquinho o volume real, porque tá. Tá no mais baixo. Então vamos lá. Então, só para contextualizar para todo mundo, essa questão do consumo estético, que é basicamente o que a gente vai falar hoje, sobre esses discursos sobre corpo e beleza, é uma situação que a gente vivencia, porque os discursos, eles terminam moldando a sociedade e eles meio que criam os padrões, os estereótipos e termina reforçando estigmas, termina reforçando preconceitos, mesmo que a gente não saiba ou mesmo que a gente não se conscientize quanto a eles. Então, para começar, só para dar um contexto geral, a pergunta que fica para a Bianca é o que é o consumo estético dentro dessa questão toda de consumo, né, do comportamento de consumo, o que é o consumo estético e o que é que ele aborda, o que é que a gente estuda no consumo, quando a gente está estudando o consumo estético. O consumo estético é toda prática de consumo que visa realmente uma estética desejada. Tá aí, por exemplo, cabelo, cirurgias plásticas, botox, qualquer coisa que vise de uma estética real para uma estética desejada. Um procedimento que vai fazer você chegar a uma estética desejada. E aí, dentro desse consumo estético, a gente estuda diversos outros pontos, por exemplo, higiene pessoal, beleza, perfumaria. Sim, sim. Todas essas coisas, todos esses produtos que são considerados de estética, que também tem essas subdivisões, que podem ser considerados de higiene, outros que podem ser considerados puramente estética. Enfim, todos esses pontos. A gente versa sobre isso justamente porque no significado, a gente estuda consumo, mas a gente visualiza mais a relação do significado daquele tipo de consumo para, de fato, o indivíduo, para o consumidor desses produtos ou desses serviços. É bom deixar claro aqui que o convite à Bianca é porque, por exemplo, as nossas dissertações, a gente vem estudando isso desde o mestrado, que a gente vem estudando, as nossas dissertações, elas foram voltadas para esse tipo de consumo. No meu caso, por exemplo, eu estudei o consumo plus size, então não está tão relacionado ao consumo estético de fato, mas a questão de roupa, da forma como a pessoa se vê, a autoimagem, o self, né, o eu. A Bianca estudou sobre o sacrifício, rituais de sacrifício, de alisamento na glândula capilar. Então a gente tem uma proximidade com esse tema do consumo estético. Mas em relação a toda essa questão da estética e tudo mais, é bom a gente ressaltar a criação de um mito da beleza, que os cientistas chamam de mito da beleza, que os autores chamam de mito da beleza. Então, tem até um livro fantástico da Naomi Wolf, que é O Mito da Beleza. E aí eu separei aqui uns pontos para a gente discutir, para a gente trazer para esse diálogo. O primeiro ponto é quando a autora fala que a beleza é configurada como uma qualidade objetiva e universal e que está associada à fama, fortuna e felicidade. É impressionante como as pessoas associam o ser belo a alguém que está numa posição superior aos demais, né? Sucesso, Inclusive até a própria religião, ela
fala sobre isso, ela versa sobre isso. É como se o bonito estivesse relacionado ao divino e o feio estivesse relacionado a uma coisa que deve ser excluída, expurgada da sociedade. Se tem essa dualidade. Toda a história humana dá para ver que tem essa dualidade realmente do que é feio deve ser excluído e do que é bonito deve ser exaltado. E os padrões estéticos são justamente isso. O que é belo? O que é considerado belo? Se a gente for ver nos anos 20, o padrão de beleza da mulher ideal era um. Se a gente for ver agora, é outro. Mas o que a gente tem certeza é que sempre são padrões. E eles sempre são inalcançáveis. Foi muito bom você ter mencionado o mito da beleza, porque... Caindo aqui, falhas técnicas, sorry. O mito da beleza, porque justamente eu acho que eu acho que você também como eu, quando a gente começou a estudar consumo estético, a gente visualizava a questão dos números. A gente visualizava assim, poxa, mobiliza não sei quantos milhões, não sei quantos bilhões a indústria da beleza. A indústria de cirurgias plásticas só cresce. A indústria de coisas para cabelo só cresce, que são consideradas coisas até de higiene, só crescem também. Então, mas a gente se debruçou pelo fenômeno por isso, porque tem relevância. Mas aí a gente percebeu que o significado para as pessoas era muito maior. É muito maior do que simplesmente alisar o cabelo, não é só alisar o cabelo. Tem um significado ali para a pessoa ali identifica se aquele alisamento de cabelo é realmente para mostrar, para transformar a pessoa mais perto, mais próximo do que ela realmente se vê, ou para ela ter um reconhecimento de um grupo. Enfim, tem outras coisas que falam sobre a forma realmente como a gente simboliza, a forma como a gente tem esse consumo como uma parte da gente mesmo. Então é muito importante, é muito... Desculpa, pode falar. Não, é exatamente isso. E como esse mito ele vem sendo formado e a gente às vezes não percebe, é aquilo que eu tinha falado antes da questão dos discursos. Tem uma outra parte aqui do livro, na página 15 e 16, que a autora ela coloca o seguinte: a divulgação desse modelo único de beleza é uma decorrência de padrões culturais, econômicos e estruturais e poder contemporâneos, que é institucionalizado pelo sistema político e econômico. Então, é para a gente refletir um pouco nessa questão de que a indústria da beleza, ela termina sendo uma máquina que movimenta tanto o lucro e dinheiro e os discursos eles precisam ser incutidos, precisam ser colocados, né, na cabeça da população, que elas precisam ser belas, as mulheres precisam ser belas principalmente. E aí, o que acontece é que mesmo que a gente ache que a gente está tomando uma decisão por conta própria, na verdade a gente está tomando as decisões de comprar ou não comprar alguma coisa, fazer ou não fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, consumir algum serviço. A gente está fazendo isso muito mais por uma questão de referências. O belo pra gente na verdade, referência. Um conjunto de referências. A gente percebe que muitas pessoas elas não reconhecem que esses padrões estéticos incidem sobre elas. Mas eles existem. Os padrões estéticos existem. É claro que essa teia de saberes, do jeito que ela está posta, ela não é uniforme. Até porque cada pessoa ela vai entender de uma determinada forma. Tem gente que vai entender que o padrão de beleza é mais próximo disso, mais próximo daquilo. Tem gente que nega, que diz que não existe, que não incide nenhum padrão de beleza sobre ela. Mas o fato é que, para nós mulheres, e isso é bem evidenciado no livro O Mito da Beleza, para nós mulheres, esses padrões incidem com mais força. Especialmente porque a maioria das mulheres fala, assim, diretamente que não estão satisfeitas com o corpo delas, com o cabelo delas, que elas sempre poderiam estar melhor. Mas por quê? Se algumas delas afirmam que nenhum padrão incide sobre elas. Incide. Esse padrão, ele pode não ser, até de certa forma, tão universal quanto se pensa, porque essa teia de saberes, ela não é composta da mesma maneira. Ela vai se sobrepondo, ela vai se subjetivando, vai se individualizando à medida do tempo, à medida que é passado. Por exemplo, só retomando a questão do livro,
As mulheres, a beleza das mulheres, ela era vista como uma forma mais de feminilidade exacerbada, de ser mãe, essa coisa de ter ancas largas, um rostinho rosado. Todas essas coisas elas eram as mais valorizadas, século XVIII, século XIX, porque era o que se esperava do papel da mulher naquela época. Depois do século XX, as mulheres tiveram que ir para o mercado de trabalho. Quando elas tiveram que ir para o mercado de trabalho, se pensou que, naturalmente, essa visão da mulher ia mudar. Naturalmente, essa mulher que deveria ter ancas largas, que deveria ter determinada coisa, isso aí ela ia trabalhar e ela ia ter se debruçar no trabalho dela e ela ia perdendo essa coisa. Só que isso não aconteceu, isso nunca aconteceu. Tanto é que você fala no começo da discussão, a questão da mulher ser bela, mais ainda do que para o homem, está relacionado diretamente ao sucesso dela. Tem mulheres que elas podem conquistar tudo, mas se elas não forem consideradas bonitas, elas estão para trás, elas estão excluídas de uma certa forma. Então, apesar de ganhar menos, porque mulheres ainda ganham menos, elas ainda têm uma preocupação a mais e um gasto a mais. Porque se elas não forem bonitas, ou se elas não forem minimamente apresentáveis, elas vão ficar de fora do mercado de trabalho. Isso é considerado sucesso. E é muito contundente, porque para homem não necessariamente é assim. Para homem não tem... Se existem pressões, obviamente. Inclusive no livro, a própria... Principalmente agora vem tendo mais pressões em relação a isso, né? A própria Woolf fala que no fim do livro dela que... E ela já fala uns 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás, o livro é de 90 e pouco, né, uns 30 anos atrás, que esse mercado ele iria crescer para os homens. Que isso aí, que o mito da beleza ia alcançar os homens. E é cada vez mais atual, quando a gente vê a pressão que está sendo... E a gente está vendo porque a gente está no meio do processo, mas a gente já consegue ver que essa pressão para os homens, ela está cada vez mais latente, ela está cada vez mais presente, e ela está cada vez mais cruel, como de fato é para a mulher. Muito embora essa pressão... Pode falar. Não, pode ter. Muito embora essa pressão, pode falar. Não, muito embora essa pressão para mulheres, historicamente, ela seja mais forte, ela seja mais contundente, porque a expressão da beleza, ela é, de uma certa forma, uma maneira de diminuir a mulher. Ela é diminuída se ela é bonita ou feia. Ela é vista, ela é significada na sociedade se ela é bonita ou feia. E todos os meios corroboram para isso. Não existe, como quando eu falo sobre essa questão da teia de saberes, porque não existe, de fato, uma marca de uma indústria que diga assim, isso é bonito, isso é feio. É toda a teia que vai construindo e vai ser uma teia de significados. O cinema, a cultura, a religião, tudo. Tudo vai se desenvolvendo. Eu chamo de um sistema. É um sistema. Eu digo que é um sistema inteiro que é colocado de uma forma... Tudo vai se desenrolando para a mulher entender que ela sempre tem alguma coisa a melhorar. Que ela não está bem, que ela... Por exemplo, uma menina com 15 anos... Uma menina, hoje em dia, tem pesquisas com crianças que mostram que crianças, a partir de mais ou menos 5 anos, elas já estão insatisfeitas com o próprio corpo. Isso diz muito sobre a sociedade, muito mesmo. Não, e tem um ponto aqui a Miriam colocou. Se o mercado coloca que somos belos naturalmente, ninguém compra mais nada. Então é bem isso, é de entender que o mercado ele precisa estar valorizando essa situação tão cruel, entre aspas, de dizer o que é belo e o que é feio. Inclusive, acredito que a própria rivalidade feminina, que por muito tempo foi instigada, influenciada, as mulheres elas se vestiam, elas ficavam belas, não só para elas, mas sim para o homem, para os homens, para as outras mulheres. Exatamente. E tem um textinho que é bem básico assim, para falar sobre isso, em relação à autoimagem, em relação a se amar antes de qualquer coisa, que é quando fala de se você fosse elencar uma lista das pessoas que você mais ama, quanto tempo você demoraria para colocar o seu nome?
Então, a gente às vezes fica tão influenciável para que as outras pessoas nos vejam de uma forma muito bela, muito, enfim, que a gente termina desvalorizando o que a gente acha do nosso corpo, o que a gente gosta, o que a gente sente. A gente fica muito mais preocupado com as pressões externas e não só com o que a gente gosta, sabe? Isso, eu tava até pensando. Desculpa, pode falar, meu amigo. Não, é só porque, corroborando com essa questão das pressões, tem uma citação também que eu trouxe aqui de Cruzeira, de 2018, que fala o seguinte: há uma exploração do corpo, especialmente do corpo feminino, por diversas formas de publicidade, moda, cultura de massas, por meio da beleza, da higiene, dos tratamentos estéticos, das dietas, dos exercícios físicos. Então a gente tem uma verdadeira obsessão pela juventude e pela magreza. Sim, sim. O valor, especialmente o valor da mulher, ele tá na sua juventude. O que é engraçado porque todos vamos envelhecer. É uma coisa, não é uma dúvida, é uma certeza. Todos vamos envelhecer. Mas por que para a mulher é tão errado envelhecer? É tão feio envelhecer? É levado à culpa? As mulheres elas se sentem culpadas por envelhecer, porque é um processo absolutamente natural. E é engraçado que essas pressões todas, elas vêm de antes da gente nascer e elas são colocadas de modo muito sutil. Até porque o poder, ele não é colocado de uma maneira truculenta. Ele é colocado de maneiras sutis e ele vai acontecendo. E quando você vê, você pensa daquela maneira. Por exemplo, para fazer essa live eu me maquiei. Tipo, eu não me maquio faz 2 meses, desde o começo da quarentena. E hoje eu fiquei, poxa, se eu não me maquiar, será que vai ficar feio? Ou... Entende? Porque a gente aprende desde muito nova a esconder imperfeições, porque as imperfeições, elas nos diminuem, elas nos fazem pior, certo, tudo bem. Eu também não, quanto mais eu estudo, especialmente a questão de essas relações de saber e poder e resistência também, eu não sou, assim, eu não acredito que vai haver uma abolição total a partir da conscientização. Eu não acredito que vai haver uma emancipação das mulheres, especialmente em relação ao consumo estético. Eu não acredito. Eu coloquei no meu Instagram, coloquei uma caixa de perguntas perguntando o que as pessoas elas deixaram de fazer na pandemia. E assim, como eu esperava, muitas mulheres deixaram de fazer muitas coisas. E sobre aquela coisa assim, poxa, a gente tá em casa trancada, a gente faz por nós ou a gente faz por outras pessoas? Como é? Como é que é essa relação? Em relação a, por exemplo, depilação, cobrir brancos do cabelo, fazer sobrancelha, pintar a unha, como é? Se a gente não precisa mostrar para a sociedade, a gente só está dentro de casa com as nossas famílias. Então, para que é isso? E muitas mulheres elas deixaram de fazer, não só porque salões estão fechados, mas simplesmente porque elas não viam muito sentido. Mas também a gente tem que considerar que tem mulheres que dizem que aquilo ali as faz se sentir melhor com elas mesmas. E a gente não tem como emancipar uma pessoa que acredita que aquilo ali é pro melhor dela. Entende? O que eu acredito, de fato, é que essa questão da mulher de tentar se libertar dessas amarras cruéis, por exemplo, você engordou 3 quilos, aí... Enfim, aí isso você tem que emagrecer, você tem que fazer uma dieta, você tem que parar de comer, você não sei o quê. E saber que aquilo ali adoece você, adoece seu corpo, o que eu acredito é fazer com que haja uma melhor conscientização, entende? Das pessoas, elas começarem a entender que isso serve a interesses de outras pessoas que não são necessariamente ela. Eu acho que a chave está mais aí do que a gente dizer assim, que vamos abolir, você não precisa desse consumo, ou isso é uma coisa que lhe aprisiona. Não necessariamente. Tem gente que, inclusive, na minha dissertação, dizia que se sentia melhor, se sentia mais livre. Enfim, é uma questão que dá uma discussão bem mais ampla. Mas é isso, eu acredito. Diz. Não, pode falar. Não, por favor. Não, é só porque a Pamela e a Eugênia colocaram que a Pamela perguntou sobre e o recorte de raça e classe nas pressões estéticas. Porque a gente está falando de um padrão, de um modelo, e aí, por exemplo,
fala-se muito, eu acho que Lipovetsky também fala disso, do padrão da Barbie. E a gente, querendo ou não, quando dá uma Barbie para uma criança, a gente está reforçando aquele padrão do que seria o corpo ideal, a altura ideal, cabelos sedosos e loiros, olhos claros e tudo mais. E aí, quando você termina replicando esse padrão, para que a criança entenda o que seria o ideal de beleza. A gente tem uns concursos de Miss e Mister, a criação de concurso de Miss e Mister para reforçar o que seria beleza. E aí, onde é que fica esse recorte de raça e de classe? E isso casa também com o que a Eugênia colocou em relação à representatividade feminina na cultura. E a representatividade? Então, essa questão do recorte de raça e classe na questão estética, essa questão da representatividade, dá um panorama geral aí do que seria essa situação. Esse padrão, além de ser muito cruel, ele tira muito a pluralidade. Ele não é plural. Como ele não é plural, ele serve a um grupo específico, inalcançável de mulheres que nem elas mesmas seguem aqueles padrões. Porque a gente tem aí Photoshop, a gente não pode confiar em tudo que a gente vê na internet ou na televisão, ou, enfim, tudo pode passar por um tratamento, enfim. Então, isso tira um pouco da gente entender que existem outros tipos de beleza e que existem outros tipos de corpos, outras cores, outras maneiras de ser. Então, essa falta dessa representatividade no âmbito, por exemplo, no cinema, nos livros, essa falta assim, de histórias contadas, novelas, de histórias contadas por outras mulheres e por mulheres com características interessantes, não características unicamente limitadoras. Por exemplo, você falou da rivalidade feminina, é uma coisa muito presente, é uma coisa que inclusive, além de a gente ganhar menos e a gente perder tempo em procedimentos estéticos, a gente ainda tem que perder tempo competindo com outra mulher ao invés de estar realizando coisas. Então, se a gente for ver a maneira como a mulher ideal da nossa sociedade, ela é a mulher de uma comédia romântica. Ela é uma mulher que ela é extremamente linda, que ela é batalhadora, que ela é forte, que ela passa as adversidades, que ela tem problemas, mas ela está sempre bonita. E ela é engraçada, ela tem amigas, ela tem inimigas, mas ela é sempre um personagem ali. Por mais que ela seja o centro da história, ela sempre está atrás de homens, perseguindo homens, abaixo de homens. Enfim, sempre ela, diferente da narrativa dos homens. Quando a gente vê, até no dicionário mesmo, quando a gente vê que a definição de homem é homo sapiens, virilidade, sinônimo de virilidade, não. Quando a gente vê o da mulher, é fêmea, esposa de alguém. Então, é diferente. Essa significação, ela é diferente, sim, para a mulher. E quando a gente vai ver nas coisas que nos representam, nas nossas mídias, a gente vê que essa mulher, ela não é diversa. Ela não é diversa. Claro que existem problemas de interseccionalidade, de raça, de vários tipos, enfim. A questão dos negros no cinema é problemática. Mas, até assim, dos a gordos. gente tem que... Dos gordos, é muito problemática. Tipo, essas coisas, elas não são representadas. Por quê? Porque existe uma maneira correta de se apresentar. Se a gente for ver uma comédia romântica, a gente vai ver uma mulher que é extremamente linda com um cara mais ou menos. Por quê? Porque se coloca esse padrão como sendo um padrão que é assim mesmo. Tudo bem você se esforçar 150% e você tiver alguém que não se importe tanto. Porque é esperado isso da mulher, é esperado isso do papel feminino, que ela seja ali uma coisa acima, quando na verdade ela não é valorizada para tal. Eu acho que essa questão da representatividade é isso, falta. É uma discussão, inclusive no feminismo, que é um movimento que tem muitas vozes, é um movimento polissêmico, da questão de por exemplo, até que ponto essa discussão não é para vender. Porque aí a gente vê outra coisa que acontece também, outro fenômeno. Existe toda essa coisa da massificação e existe também um fenômeno ali que está contrastando. Um fenômeno ali que diz, não, você não precisa. Só que a gente entende que todo tipo de resistência, ele não é necessariamente uma resistência dolorosa. Ele pode ser também uma resistência que aconteça ali daquela maneira, mas de uma maneira alternativa, de uma maneira legal, de uma maneira, enfim.
Mas essa resistência ela também pode apresentar uma nova maneira de se fazer a mesma coisa, que é o caso de, por exemplo, você sair de uma prisão e ir para outra, de saber que existe ali um mercado para isso, de saber que Uhum. existe um mercado enorme para determinada coisa. Quando as Kardashians surgiram, que são assim, acho que o maior fenômeno É, relacionado a consumo estético. O Pedro colocou isso das Kim Kardashian. Ele colocou assim: Kim Kardashian construiu o império explorando a insegurança das pessoas. Essa questão das pessoas se sentirem inseguras, elas cresceram em cima disso. Sim, a gente vê mulheres ali que são extremamente fabricadas, que tudo ali é fake, tudo ali, absolutamente tudo ali é fake. Hoje saiu, não sei se você viu, que até a fortuna de uma delas é fake. Ou seja, o corpo é fake. Tem a discussão, até da discussão da cor delas, porque tem umas que são mais brancas, aí elas colocam os filtros para parecerem negras. Então, tudo ali é fake, porque aquilo ali representa uma naturalidade. Só que quando elas apareceram, muito embora com um discurso absolutamente politicamente incorreto, elas apareceram ali como uma alternativa, a não ser uma modelo de 45 quilos, porque elas são mais curvilíneas. Só que também não é real. Também não é real. Elas têm uma cintura que é isso, e elas têm um quadril largo. Então, aquilo ali também é resultado de cirurgia. Então, se você quer se parecer com elas, ou se você tem um padrão que é parecido, acredita num padrão que é parecido com o delas, então você também está saindo de uma coisa que é difícil de conseguir para outra coisa também que é igualmente difícil de conseguir. Nessa questão do recorte, né, de raça e classes, já que a gente estava dando algumas dicas aqui, por exemplo, do livro O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, tem um documentário também muito bom, que a Bianca já assistiu, a Miriam também já assistiu, o documentário ele se chama O Corpo é Meu. É um documentário de 2014, está disponível hoje em dia no YouTube, no Vimeo. É um documentário da Universidade Federal de Sergipe, e aí quando está discutindo, debatendo sobre essa questão do corpo, em relação à raça, eles colocam o papel da mulher negra na mídia, que ela é muito valorizada nos momentos de carnaval. E aí você vende a imagem, né, da mulher negra, nua. A mulher bonita é a mulata, que a própria expressão mulata ela já é bem problemática, mas ela é bonitona, sensual, parecida realmente até com uma passista de escola de samba, ou como uma prostituta, ou como uma dançarina, ou ela é uma empregada. Ela tá sem. Ui, tirei. Voltei. Voltou. Ou ela é uma empregada, ou ela tá ali num papel de servidão, ou ela é ali extremamente objetivada. Então não é uma mulher real. A realidade mesmo ali é falta. Por exemplo, se a gente for ver a família tradicional brasileira, a mulher brasileira, ela é indígena. E ela também não é representada. Ela é quase que anulada. Aqui no Brasil, a gente tem uma grande miscigenação e isso quase não é considerado, porque os nossos padrões eles são absolutamente influenciados pelos padrões eurocêntricos. Se espera que o padrão de mulher bonita aqui ainda é loira, magra, alta, ainda são, por mais que muitos homens digam, não, eu adoro, para mim mulher tem que ser morena, mas é essa a chave. Quando a gente chega, a maneira como a gente se vê, ela está muito relacionada a como os outros nos veem. Por exemplo, não, o homem diz, não, mas eu tô falando do homem de uma figura geral, do âmbito geral. Não, mas eu gosto de você assim. Tá, mas e você? Se gosta assim? Você se gosta? Esse é o principal problema. E quando a gente fala sobre isso, essa questão de... não, pode continuar, vai. Eu tinha te cortado, vai. Não, só porque essa questão volta para aquela questão das referências. A gente tem muitas das referências culturais, referências do cinema, da televisão, dos livros. Então, querendo ou não, a gente termina achando que algo é belo a partir das nossas referências. A gente termina correndo atrás de um corpo que a gente considera que seria o nosso corpo ideal, através das referências. Então, esse discurso que
que ele vem para a gente, de alguma forma, seja através da leitura, seja através da leitura, no caso, uma revista de moda, de beleza, seja através da televisão, do cinema, do teatro, de diversas formas. Se a gente não tem a representatividade que foi colocada agora, se a gente não tem outras figuras que não sejam daqueles padrões, então a gente termina achando que aquilo é o belo e o que não é aquilo não é o belo. Só para colocar aqui um ponto, só um outro ponto aqui, antes de deixar tu debater mais sobre isso, é uma crítica que é feita pela Ana Márcia Silva, em 2001. Tem um livro muito bom, eu estava produzindo agora a tese, né, o projeto de tese, e eu li um livro chamado A Desconstrução do Corpo, que é organizado pelo José Carlos Grando. Para quem é do Nordeste e Norte não conhece muito bem a FURB, para quem é do Sul conhece, a FURB é uma faculdade, e aí a editora da FURB que produziu, né, esse livro, e aí o capítulo da Ana Márcia é O Corpo no Mundo, algumas reflexões acerca da expectativa do corpo ideal. E aí, nesse capítulo, a Ana Márcia, ela faz uma crítica a esse padrão de beleza hegemônica. Ela fala o seguinte: lá nos anos 80, tentaram fazer um mercado único no mundo de beleza, higiene, cosméticos e tudo mais. E aí, os concursos de beleza ocidentais, ou seja, aqui, por exemplo, pega um concurso brasileiro de beleza, o Miss Brasil, começaram a diminuir a silhueta em 2,5 centímetros para se assemelhar à magreza oriental. Ou seja, aqui no Brasil, onde as mulheres elas são mais voluptuosas, onde elas têm um quadril mais largo por natureza, elas teriam que entrar dentro de um padrão de magreza que era oriental, ou seja, lá do Japão. A gente sabe que elas são mais compactas, elas são mais menores. E aí, essa diminuição de 2,5 centímetros aqui de silhueta. E lá no Japão, também na década de 80, com esse discurso de que os olhos, a beleza ocidental é que encantava, houve um aumento significativo no número de cirurgias plásticas, de diminuição de pálpebras. Se você for ver que coisa, assim, diminuição de pálpebra. De quantas maneiras os padrões, o capitalismo, os mercados vão lhe dizer que a sua beleza não é suficiente. Que tem coisas para consertar, que tem coisas para melhorar. É isso. E quando eu estava falando daquele exemplo de outra pessoa chegar assim e dizer: o padrão não é eurocêntrico. Eu, por exemplo, gosto de mulher morena, nananã. O problema é esse, é que esses padrões, eles existem. Por exemplo, toda mulher, ela sempre acha que tem uma coisa a emagrecer ou uma coisa a engordar, que tem mulher também que é muito magra e quer engordar. Aí quando a pessoa finalmente emagrece aqueles 3, 5 quilos que eram maravilhosos, aí sempre chega alguém e fala assim: poxa, eu preferia você antes. Você estava mais gordinha, mais cheia de vida. Então, esses padrões, eles vão sempre incidir. Por quê? Porque as pessoas, elas sempre acreditam que elas sabem o que é melhor para o seu corpo, o que é mais bonito, o que é mais belo, porque tudo passa por uma docilização. Tudo passa por uma maneira como é mais correto ou melhor de ser apresentado, de ser visto. E todo mundo acha que pode se meter no corpo do outro. O corpo, ele passa a ser quase uma coisa pública, né? Uma propriedade ali. E a prisão maior... Isso, e a prisão maior... E o problema dos padrões é esse, é que parece ser externo, mas não é. A pessoa fica aprisionada na sua própria cabeça. Por isso que a gente tem um número crescente aí de jovens, pessoas assim, não só jovens, de mulheres, de homens anoréxicos, bulímicos, fazendo cirurgias plásticas por motivos absolutamente fúteis, assim, se submetendo a cirurgias sem necessidade, se colocando em risco, porque é uma cirurgia muito dolorosa. Então, são cirurgias muito dolorosas, são procedimentos caros. Então, se submetendo a esse tipo de coisa, a esse tipo de sacrifício, porque, assim, na definição de sacrifício, na literatura, a gente vê que perpassa por todas essas coisas, de ser caro, de ser doloroso, enfim, e mesmo assim elas não acreditam que é um sacrifício. Elas acreditam que aquilo ali faz bem para elas. Só contextualizando isso aqui para a nossa conversa, a gente foi atrás de alguns dados.
o Brasil, ele lidera o número de cirurgias plásticas estéticas no mundo. Só em 2018 foram feitas 1.498.327 cirurgias estéticas. A gente está na frente dos Estados Unidos, Alemanha e Itália, que são os que vêm depois de vem. E não somente isso, foi publicado no começo de janeiro, agora 20 de janeiro de 2020, no Portal Terra, uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. E nessa pesquisa identificou o Brasil como o quarto país no ranking mundial em consumo de produtos de higiene pessoal, beleza, cosméticos, perfumaria. Em 2019, a gente teve registrados 500 mil salões de beleza em todo o Brasil. E aí, essa é uma estimativa baixa, assim, é o que tem registrado. O que a gente estima, o que as pessoas estimam, é que tenham mais de 50% desse valor que está na informalidade. Então, seria algo perto de 750 mil salões de beleza. Fora isso, tem outras pesquisas que já incluem, e aí a gente vai trazer essa situação aqui para o nosso debate agora, o homem nesse mercado, nesse consumo estético. Uma pesquisa do SPC, né, o Serviço de Proteção ao Crédito, em 2016, ela mostrou que quase 75% dos homens, eles se esforçam para estar bem vestidos. 62% dos homens acham que cuidar da beleza é uma necessidade e não um luxo. E o valor médio que os homens tendem a gastar, isso em 2016, com produtos de beleza, era em torno de R$100. E aí eu trago uma citação do Lipovetsky, só para poder abrir esse diálogo sobre o masculino. A partir dos anos 60, segundo o Lipovetsky, em 2000, houve uma promoção da beleza social masculina, marcada pela multiplicação dos periódicos e livros que dão conselhos sobre a aparência e moda aos homens, pelo aumento do consumo de cosméticos. E o padrão para o homem não é o magro, também não é o gordo, é exatamente isso, é o musculoso, é o corpo tonificado. E isso vem muito porque lá no tempo de Getúlio Vargas, o Estado Novo, Getúlio Vargas, ele discursou isso, saiu da boca dele, que o trabalhador brasileiro, ou seja, o operário, à época, ele precisava ter um corpo similar ao corpo dos militares, porque ele era um soldado do Brasil. Então, o corpo do operário, ele tinha que ser tonificado, porque ele estava lutando pelo Brasil, sabe? Ele estava trabalhando pelo Brasil, ele tinha que ter um corpo musculoso. E daí começa toda essa questão do corpo masculino precisar ser musculoso, e etc. e tal. Não, tu terminou? Tá. Era só pra falar, né? Eu travou, pensei que tinha travado, sabe? Não, justamente. Eu não acredito, por isso, tanto é que eu não acredito numa total emancipação, porque eu acredito que o mercado ele sempre vai achar novos consumidores. Sempre haverá novas formas dessa docilização. Inclusive, essas novas formas de capitalizar a respeito, elas podem vir até do próprio discurso feminista, por exemplo, de libertação. Eu estou trazendo esse feminista para a gente falar dos homens, mas como é um movimento polissêmico, se critica muito essa questão das mulheres, tipo assim, de ter um feminismo ali comercial, um famoso feminismo de telão, de ser um feminismo para vender, ou enfim. E para os homens, isso aí aí se foi entendendo que esse mercado ele deveria mudar. Só que a gente tinha ali um mercado que não era explorado. Por que não explorar esse mercado? A gente sabe, por que não explorar as inseguranças de outras pessoas colocando um padrão para elas? Então, quando as mulheres elas já ensaiam aí meio que se libertar um pouco e trocar aí o tipo de consumo, que não deixa de ser tudo, deixa de ser consumo aí, tudo, por exemplo, alisar o cabelo e começar a deixar o cabelo cacheado, você vai consumir de outra forma, mas você não vai deixar de consumir. O problema é esse, o problema não é outras opções, o problema é que nunca vai parar a questão do consumo. E para os homens, aí eles entenderam assim que, poxa, esse mercado das mulheres a gente explorou muito, já tem muita consumidora,
Tem até outros tipos aí de consumo envolvidos. Agora vamos para os homens. E assim, é um fenômeno que já vem acontecendo há um tempo, não é de hoje, óbvio. Mas esses padrões eles estão cada vez mais fortes e cada vez mais. E tem uma questão aqui que o Pedro levantou. E no mundo gay, o corpo, no mundo homossexual, o corpo homossexual ele é muito endeusado. E a maioria dos gays é gordofóbica. Então essa discussão, talvez até por isso o mercado de consumo e estético masculino tenha crescido tanto, abraçar o público. Por exemplo, o mercado entendeu que havia aí um público-alvo. E era um público-alvo, assim, mais livre de amarras, por exemplo, de ter preconceito em se arrumar. E o mercado entendeu que ali era um mercado que havia dinheiro e que, então, deveriam ser desenvolvidos produtos para esse mercado. E é óbvio, essa questão dos padrões, ela vai e ela incide sobre todas as pessoas. Uns mais, outros menos, porque é uma questão individual, claro, mas ela incide sobre todas as pessoas. E ela incide em todos os grupos sociais. Uns mais, outros menos, e até em grupos sociais que a gente espera que não aconteça, que a gente espera ali que realmente que haja ali uma maior, não tem isso aqui a gente não tem pressões. Ainda, assim, nos países, do que a gente vê, isso acontece em todo lugar, assim, só não realmente, assim, todos os grupos humanos, eles têm padrões ali. Sempre há essa divisão, essa dualidade do que é belo e do que é feio. Tá, e aí, já que a gente já está com um tempo, vamos focar então, que a gente já está falando muito sobre esses padrões, essa situação de como era o mundo antes da pandemia. Ninguém contava que essa pandemia ia acontecer, obviamente. E aí o que acontece é que começou a pandemia. Aí a gente começou a ver uma criação enorme, em massa, de um monte de memes, discursos gordofóbicos, que as pessoas, mesmo sem perceber, elas estavam compartilhando de um discurso que é gordofóbico. E a preocupação da beleza, em primeiro momento, foi para um segundo plano. Até você falou dessa caixinha de perguntas que você colocou, né? Que as pessoas estavam deixando de fazer sobrancelha, deixando de fazer a unha, de ajeitar o cabelo. Só que depois, parece que a pressão começou a voltar. Não sei se a pressão interna, a pressão externa, mas elas começaram a voltar de tal forma que o próprio presidente decidiu colocar academias e salões de beleza como serviços essenciais. Mas serviços essenciais para quem? E aí começou a surgir aqueles memes do eu vou morrer, mas com cabelo bem feito, com a sobrancelha e a unha feitas. E as pressões sociais e as pressões de beleza, de corpo, tipo, as pessoas não estavam se cobrando quanto a isso, e de repente parece que voltaram essas pressões. Será que essas pressões elas continuam? Como é que tu identifica, enxerga que estão as pressões, esses estigmas, os preconceitos, tudo isso nesse momento de pandemia e para depois desse momento? Tem um filósofo que fala, eu não vou falar o nome para não ser leviana, porque eu não quero fazer nenhuma associação errada, mas ele fala que a gente não consegue ver um fenômeno enquanto a gente está vivenciando ele. A gente só consegue ver quando a gente já está se distanciando, quando o momento está passando. Se criou realmente uma expectativa, até de que não só a questão dos padrões estéticos, mas do próprio capitalismo, ele meio que modificar aí uma estrutura, não do jeito que ele é, porque ele vai continuar do jeito que é, mas modificar aí a maneira das coisas. E se esperava realmente isso, e foram criados assim, vários memes gordofóbicos, e inclusive várias situações assim com blogueiras que a gente via que eram tão vazias que que quando aconteceu a pandemia, elas não tinham mais nada assim para mostrar, elas foram caindo. Não, tô aqui. É só uma questão que a Miriam e a Eugênia estavam falando aqui sobre que quando voltou, aqui, os salões de beleza eles estão fazendo fila, a Miriam falando que lá na França fazendo fila, a Eugênia disse que parece que agora aumentou a quantidade de pessoas em salão de beleza. Sim. Eu li uma matéria recentemente, não só isso, não só salão de beleza, não só isso, mas até compra de roupa, por exemplo, roupa de luxo, marcas de luxo, elas têm aumentado, elas têm batido recorde em vendas, C&A bateu recorde em vendas, enfim, e a gente esperava realmente, a gente pensava que o capitalismo ele fosse
meio que mudar, se adaptar, enfim, mas a gente vê realmente que as coisas, assim, pelo menos na minha opinião, que essa emancipação mesmo, ela não vai acontecer por causa da pandemia. Eu sou bem cética em relação a isso. Eu acredito que esses padrões eles vão continuar incidindo. No mais, a gente cria ali uma conscientização, que é isso que eu acredito que é o mais interessante realmente de acontecer. Essa conscientização de, ó, estamos numa pandemia, temos coisas mais importantes a nos preocupar do que uma sobrancelha mal feita. Eu acho que é isso que, assim, sermos valorizadas enquanto seres humanos do que por uma beleza aí, por uma coisa que não é real. Acho que o problema, a questão é essa, a cerne da questão é essa. De algo, né? Isso, uma busca isso. de algo que é inalcançável. E isso hoje é mascarado, esse consumo estético, hoje em dia ele é mascarado e ele tem outra conotação, que é o de self-care, que é o de autocuidado. Ah, Sim, faça skincare. Ana, Miriam colocaram aqui, é exatamente essa coisa do autocuidado. O discurso, ele muda. Isso, faça coisas em casa, coloque máscaras em casa, cuide do seu cabelo. Isso é uma modificação do discurso. A gente tem ali realmente, por exemplo, a Vogue passou por uma situação bem desconfortável, a Vogue Brasil, porque todas as Vogues no mundo, que são as Vogues mais respeitadas, mais revolucionárias, elas fizeram coisas em relação à pandemia. A Vogue é a maior revista, assim, tratando de moda do mundo, ela fez coisas relacionadas à pandemia. O Brasil não. O Brasil colocou Gisele Bündchen na capa de um ensaio de gaveta e botou assim, um novo normal. Aí, na edição seguinte, ela colocou uma mulher que não necessariamente era magra, meio que para tentar tirar ali o holofote ali da coisa ruim, da repercussão ruim que teve a outra. Enfim, visto tudo isso que eu tenho, vendo tudo isso que eu tenho visualizado, assim, eu não acredito que haverá uma ruptura de fato. O que eu acredito é que as pessoas elas podem começar a se informar melhor. Elas podem trocar, por exemplo, as pessoas que as influenciam. Elas podem... eu acho que a chave é, por exemplo, se uma pessoa que você segue, se uma pessoa que você acompanha, se uma revista que você assina, aquilo ali lhe faz mal, lhe faz se sentir mal com você mesmo, tipo assim, esse é um conteúdo que você pode eliminar, entende? Eu acho que a questão é se emancipar. Conteúdo, né? O consumo dos produtos, a pessoa se conscientizar mais em relação ao consumo de produtos, aos serviços, pensar antes, será que vale a pena? Será que por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me sujeitando a querer fazer uma plástica? É por mim? É por estética? É porque as outras pessoas? É por causa de uma concorrência, uma rivalidade? É para tentar agradar outras pessoas? Enfim. Eu acho que vai muito nisso que tu tá falando, desse cenário pós-pandemia, que é o que a Jéssica já tinha comentado aqui, ela tinha pedido pra gente falar, será que a gente vai voltar ao normal? Será que a gente vai continuar com essas pressões, com esse endeusamento da estética? Eu acho que é bem isso do que tu tá falando aí agora. Quando as pessoas, eu acho que tu também, eu pelo menos na minha dissertação, os dados que eu tive, é que as pessoas ali, elas não falavam sobre padrões. Elas falavam, elas indicavam que eram posições pessoais. Elas não viam, por exemplo, uma teia maior. Elas não viam essas coisas que estavam acontecendo. E talvez as pessoas, hoje na pandemia, elas também não vejam que tem uma teia maior. Mas tem sim, tem um consumidor mais consciente, tem um consumidor aí que está mais atento ao conteúdo que consome. E acho que a chave é realmente essa. A chave da emancipação talvez não seja a ruptura. A chave da emancipação talvez seja pensar, poxa, por que eu estou fazendo uma cirurgia plástica aqui para tirar um pneuzinho gastando, sei lá, 20, 30 mil reais de um dinheiro que nem tenho tanto, é para ir à praia, é para mostrar a alguém, é só para mim mesmo, tenho certeza, é só isso? Eu acho que é isso, a chave é se questionar, é sempre, sabe, fazer esse exercício, porque senão a gente sempre nunca acha que são os outros, a gente sempre acha que é por nós. Tanto é que foi um dos achados é que os rituais de beleza para as mulheres, eles eram quase rituais de purificação. Eles eram assemelhados ali a uma coisa sagrada para elas. Não só não similar à relação com Deus, mas uma coisa que as fazia se sentir muito bem. E elas não viam sacrifício justamente por isso. Então a gente tem que ver, realmente, tem que analisar e tem que sempre fazer esse exercício mesmo, de ficar se perguntando. E todo mundo.
E agora não são só mais as mulheres, os homens também. Tipo assim, o que é que eu tenho feito? O que é que eu estou fazendo? Enfim, A pressão é muito maior para as mulheres. Isso é notório, a gente sabe disso, a gente discutiu isso aqui agora, mas também vem crescendo uma discussão, uma pressão em relação ao homem, a se vestir bem, principalmente, a tudo voltando para o que a Naomi diz lá no Mito da Beleza, em relação a essa questão de como a gente valoriza a beleza e como a gente associa a beleza à fama, à fortuna, à felicidade. É como se a pessoa bela, ela já tivesse um status, ela já tivesse algo, numa posição superior. Como se só por ser bela ela já fosse feliz. Quando a gente fala até sobre doenças mentais, a gente, geralmente, a pessoa diz assim, por quê? Você é tão bonita. Tipo assim, quando se fala que tem uma doença mental, porque se associa realmente, se associa a beleza a um estado de felicidade, a um estado de graça. Só que o porque problema... você tem depressão, você é tão bonita, tão jovem, sempre se associa a coisas... Jovem. É isso. Exatamente. Por quê? E o problema é justamente esse. O que é beleza? O que é belo? O que é considerado assim universal? O que é... Então todas as mulheres do mundo elas são iguais? Não. Então tem alguma coisa errada aí no que é passado, entende? E tem coisas erradas também no que a gente entende do que é passado. Então é toda uma teia aí. Eu vou aproveitar, já está acabando a live. Quero agradecer a todo mundo que participou, que mandou as perguntas durante a semana, no momento da live, todo mundo que interagiu. Foi extremamente rico, extremamente proveitoso. Eu acho que esse debate, como o pessoal está colocando, de que esse debate ele dá muito pano para manga, dá para fazer outras discussões em cima, porque tem muita coisa a se falar sobre discurso, tem muita coisa a se falar sobre corpo, tem muita coisa a se falar sobre beleza. Quero agradecer enormemente também a Bianca por ter se disposto. Ela que é expert nesse assunto, principalmente de cabelo, ela entrou tanto nessa seara, né, nesse estudo em relação a esse tema, e que agora está seguindo também para a tese, assim como eu. Então eu só queria agradecer imensamente ao pessoal, quanto a Bianca, todo mundo que assistiu, e pedir para a Bianca se despedir, falando aí para o pessoal, dando um conselho para o pessoal de como conseguir sair dessa pandemia e em relação a esses discursos de corpo, beleza. Tem até, o Loki está colocando que depois dessa live ele vai, inclusive, comer um bolo sem preocupação. Eu vi, adorei. Vê só. Gente, Júlia, não tenho como lhe agradecer. Eu adorei fazer a live, assim. É uma coisa que eu amo falar, que eu adoro, assim, me debruçar. Quanto mais eu me debruço, mais eu gosto. É realmente meu objeto de estudo e eu adoro, assim, falar. Muito obrigada pela oportunidade. E, assim, você sabe, se você me chamar para um bar, eu vou. Para fazer uma live, eu vou. Para palestra, eu vou. Para shopping, eu vou. Só não agora, durante a quarentena, mas depois eu vou também. Tá tudo certo. E em relação a essa questão de discursos, de beleza mesmo, eu só quero dizer mesmo, falar para as pessoas elas serem mais piedosas consigo mesmas, para elas serem, assim, entenderem que a gente está num momento muito difícil, que assim está sendo difícil para todo mundo, e que esse amor, essa piedade, ela só é completa quando a gente se inclui. Entende? Então, tudo bem. Se você engordou alguns quilos, se sua pele não tá boa, se seu cabelo está cheio de fios brancos ou não está do jeito que você quer, por hora, tudo bem. É tudo bem ser imperfeito. Tá tudo bem todas essas coisas. E você não é menos por isso, você não é menor por isso. Que acho que o problema da indústria é justamente isso, é incutir essa ideia. O problema não está no consumo, o problema não está numa pessoa que se sente bem consumindo. O problema está justamente nas pessoas que acham que o valor delas está, assim, unicamente associado a como elas aparecem, como elas parecem, entende? Então é isso. Nós estamos todos juntos, assim, né, na mesma situação, assim, no mesmo barco. No mesmo barco não, mas estamos todos juntos. Obrigado a todo mundo. Eu vou encerrar. E até a próxima. Terça-feira tem uma nova live. Que é com a Ana Parabólica falando de finanças. A gente vai falar sobre dinheiro nesse momento de pandemia. Tchau, tchau. Estarei assistindo. Obrigado.